Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE apontam que as famílias brasileiras dependem cada vez mais da renda de aposentados e pensionistas. Em busca de um complemento na renda, muitos acabam retornando ao mercado de trabalho, mas nem todos conseguem uma oportunidade. Com a situação econômica complicada no país, mesmo quem já se aposentou está tentando voltar ao mercado. Vanderly se custou a conseguir uma vaga. Depois de várias entrevistas, encontrou uma chance nesta rede de supermercados que tem um projeto voltado para a terceira idade. Para as pessoas mais velhas, não é fácil. Eu, por exemplo, fiquei 4 meses desempregada, né? Enviei vários currículos, fui a várias entrevistas e não sei se pela idade, mas acho que sim, eu fui rejeitada várias vezes. Seu Edson sequer se aposentou. Desempregado há 3 anos, passa as manhãs no Cine, em busca de uma oportunidade. E na procura de uma vaga, o empecilho quase sempre é o mesmo. Às vezes a gente tem a experiência, né, do dia a dia, mas chega num momento que a idade, eu creio que eles exigem sim. Eles podem falar que não, mas eu creio que a maioria exige a idade. O perfil dos idosos que buscam a recolocação no mercado de trabalho é parecido. Pessoas que estão desempregadas há 2 ou 3 anos, com escolaridade mínima e perto de se aposentar. E o tipo de vaga ofertada geralmente exige esforço. A gente faz essa intermediação, a gente encaminha até o mercado de trabalho, mas quando chega lá na hora da entrevista, o empregador opta por uma pessoa mais jovem, né? Ela não fica com essa pessoa mais idosa. Os dados do IPEA só reforçam o que se vê nas ruas. A taxa de desemprego entre os trabalhadores com mais de 60 anos foi a única que não teve diminuição no segundo trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo contrário, o estudo mostra um aumento do desemprego nesta faixa etária, que passou para 4,8%. E olha, a aprovação da reforma da Previdência no Senado pode complicar ainda mais a situação. Essa especialista analisou os impactos econômicos da redução de aposentadorias e benefícios na economia brasileira. Se a economia estiver crescendo, é bom, porque a economia crescendo demanda mais mão de obra, então, de fato, como a demanda por mão de obra aumenta, fica mais fácil de se manter formal no mercado de trabalho. Agora, se a economia não retomar o crescimento, se a gente tiver crescimento baixo, é possível que grande parte dessas pessoas mais velhas fiquem fora do mercado de trabalho formal, que é muito complicado. Vamos falar agora da sífilis, uma doença infecciosa sexualmente transmissível que vem preocupando os médicos devido ao aumento no número de casos nos últimos anos. Mulheres negras e jovens são as mais afetadas. A sífilis não é uma doença nova, mas entrou no radar de atenção das autoridades de saúde nos últimos anos por causa do aumento expressivo no número de casos. Para piorar, há uma preocupação especial com as mulheres grávidas pelo risco de contaminação do bebê. A detecção precoce justamente vai evitar essa transmissão vertical para os bebês, que é muito mais frequente a transmissão vertical no final da gravidez, mas pode acontecer em qualquer fase da gestação. E tanto a detecção quanto o tratamento vão evitar consequências graves. No Brasil, as mais afetadas são as mulheres, principalmente negras e jovens, entre 20 e 29 anos. Mas houve aumento no número de casos em todos os cenários de infecção. Os dados mais recentes apontam que, de 2016 para 2017, o aumento foi de 28,5% na taxa de detecção em gestantes, 16,4% na incidência de sífilis congênita, quando a doença passa para o filho durante a gestação, e de 31,8% na de sífilis adquirida.
A sífilis é uma doença de fácil detecção por meio de um exame de sangue simples. Também tem fácil tratamento com penicilina, a famosa benzetacil. O problema é que, tanto para detectar quanto para tratar, a pessoa precisa procurar um médico sempre que tiver relação sexual sem camisinha. Mas normalmente as pessoas só fazem isso quando apresentam os sintomas mais avançados da doença. A doença, no começo, exibe uma úlcera que tem os bordos endurecidos e altos e o fundo limpo, sem secreções. E é uma úlcera sem sintomas. É uma úlcera que não coça, que não tem dor. Então, nessa fase, se essa úlcera estiver interno, no colo do útero, no canal vaginal, ela não vai ser percebida pela mulher. E esse diagnóstico não será feito muitas vezes, a não ser que ela faça um rastreio. Agora é lei, que já começou a valer. Quem é mãe vai poder amamentar os filhos durante provas de concursos públicos. Um direito conquistado que faz toda a diferença para quem planeja disputar uma vaga de trabalho e acabou de ter filho. Antes da lei, a maioria das bancas de concursos já permitia que as mães amamentassem os filhos no dia da prova, mas faltavam detalhes para garantir a aplicação desse direito. As mães lactantes podem alimentar os bebês de até 6 meses de idade a cada intervalo de 2 horas por até 30 minutos por filho, sempre acompanhadas de um fiscal. O tempo gasto será compensado durante a realização do exame e as regras valem para todas as etapas de concursos da União. A partir do dia 18 de outubro, essas regras precisam estar bem claras em todos os editais de concursos públicos federais, estipulando inclusive um prazo para que as lactantes decidam se vão ou não exercer esse direito. Se a norma for descumprida, o primeiro passo é procurar a banca examinadora e, se for o caso, acionar a justiça. O que dificilmente será necessário na avaliação deste juiz. A Lei 13.872, agora de setembro, 18 de setembro de 2019, veio garantir algo que já existia pelas comissões de examinadores de concursos públicos. Uma forma, inclusive, de inclusão da política pública para as lactantes. Ganha a lactante, ganha a sociedade de uma forma geral. Amanda já se prepara para usufruir desse direito. Ela é mãe do pequeno João Miguel, que tem apenas 2 meses de vida. Entre uma mamada e outra, ela coloca os estudos em dia. A meta é sim passar num concurso, mas sem enfraquecer o vínculo maternal. Vou levar ele acompanhado com meu esposo, né, para ele aguardar na sala do jeito que é cabível, do que vai regimentar mesmo, e vou levar ele porque é importante, com certeza, essa fase da amamentação e dele estar junto comigo, né, nesse período. Com certeza é uma conquista para nós, mamães. Em um país com quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, ter o domínio da Libras, a língua brasileira de sinais, pode ser uma oportunidade de socialização e também de trabalho. Na Universidade Federal de Uberlândia, o curso de língua portuguesa com domínio em Libras atrai estudantes de várias áreas. A língua brasileira de sinais, Libras, usa gestos e movimentos para substituir a comunicação por meio de sons e é a forma oficial com que os surdos se comunicam. A Libras foi oficialmente reconhecida como uma língua brasileira em 2002. O decreto que estabelece o uso de Libras em serviços públicos foi assinado em 2005. Desde então, estabelece regras para atendimento de surdos na saúde, educação e outros serviços federais. O decreto estabelece que as instituições públicas devem ofertar, desde a educação infantil, o ensino de Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, além de contratar professores ou instrutores de Libras, tradutores e intérpretes e promover cursos de Libras para professores. O estudo de Libras também se tornou obrigatório em cursos de licenciatura em instituições públicas de ensino superior. João Batista é estudante do 6º período de Geografia. Ele entende que, como futuro professor, a disciplina será importante. Eu vim para fazer licenciatura, então a intenção é ser professor. E é interessante a gente lidar com essa diversidade, porque a gente vai encontrar no ambiente de escola, no ambiente escolar, dentro de sala de aula, a gente vai encontrar alunos com deficiência, que sejam surdos. Então, o mínimo de conhecimento é interessante para a gente saber lidar com eles.
A disciplina de Libras dentro dos cursos na academia, né, nos cursos de licenciatura, é muito importante, principalmente por causa da inclusão. Essa disciplina também ajuda o profissional a conhecer como que é o surdo, como que é essa pessoa surda que ele vai ter contato depois. E ter um conhecimento acerca de como vai ser no futuro, quando ele for trabalhar, por exemplo, o professor que tem um aluno surdo. Ele vai ter mais facilidade para adaptar a sua aula para o aluno, conseguir interagir com esse aluno na sala de aula. Então, a disciplina está aqui para poder abrir a mente desses alunos, entender como que é essa metodologia para trabalhar com o aluno surdo dentro da sala de aula. A lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras foi sancionada em setembro de 2010. Muitos estudantes enxergam a disciplina como uma oportunidade de inserção no mercado. É o caso de Paula, que está no segundo período do curso de teatro. Além da questão da inclusão da Libras, é uma questão importante, muito importante, que pode agregar tanto no meu currículo como a questão da minha sociabilização, de não ter diferença de amizades com ouvintes ou não ouvintes. Vale lembrar que a UFO tem um curso de extensão Falando com as Mãos, que é oferecido a técnicos, professores e também à comunidade. Esse ano, ele teve mais de 3.000 inscritos para 176 vagas. A próxima turma vai ser no início de 2020, hein? Por isso, fique de olho na publicação do edital. O curso é gratuito. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você. Tchau.